Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta aí com mais uma dica com relação às peças mini das miniaturas. Ou seja, as peças pequenininhas, a gente quando acaba fazendo uma miniatura, a gente sabe que trabalhar com peças pequenas a gente tem muita dificuldade. O que que acontece? Você recorta a peça pequenininha, por exemplo, uma maçaneta de uma porta. Você vai recortar ela e daí na hora de fazer acabamento é muito difícil o manuseio dela. Você tem bastante dificuldade de segurar a peça na mão, para fazer o lixamento, fazer o acabamento e tal. E a minha dica é o seguinte, eu vou recortar umas peças aí agora, nesse estilo aqui, eu já tenho o desenho feito aqui. E eu vou mostrar para vocês como fazer para não ter dificuldade de segurar. Só no final do processo da peça que você vai ter que fazer o acabamentinho rápido ali com ela bem pequenininha. Mas uma forma de você conseguir segurar, você tem que segurar na ponta dos dedos e ter uma dificuldade no manuseio dela. Beleza? Dá uma olhada no vídeo na sequência. Obrigado. Essa daqui, como vocês estão vendo, é uma portinha de uma rural que eu estou fazendo. E eu quero fazer a maçaneta dela, que vai ficar mais ou menos nesta posição. Então, se eu for fazer uma peça dessa, é bastante dificuldade de segurar ela para fazer os acabamentos, fazer o lixamento dela. Aqui fica um pouco fora de foco, não consigo visualizar direito, mas ela vai ficar mais ou menos nessa posição. Vocês podem ver o desenho ali, é uma peça bastante pequena, difícil de segurar, menor que a unha do dedo. Então o que vai acontecer? Eu vou recortar e mostrar para vocês como é que eu faço o acabamento, para depois, só quando estiver quase pronto, você faz o recorte dela e faz o acabamento final, beleza? Eu estou aqui na serra tico-tico de bancada e eu vou recortar, fazer o recorte dessas maçanetas aí. Como vocês podem ver aí, eu recortei as maçanetas aqui e deixei um lado grudado na peça maior. E aí eu consigo fazer o acabamento dela nessa condição aqui. Tem uma lixa aqui, vocês podem ver. Aqui tem uma lixa enrolada num palito de espeto. Aí eu consigo fazer o acabamento da maçaneta segurando por uma parte maior. Então pessoal, como vocês podem ver aí, nesta condição eu consigo segurar bem fácil a maçanetinha e fazer o acabamento dela, tanto da parte interna quanto a parte externa.
Aqui estou usando uma outra lixa, fazer um acabamento superior. E na sequência, aí eu vou lá para a serra e vou fazer o último corte daí. Para ficar mais fácil, se for lá na serra, a peça é muito pequena, difícil de segurar e fácil você perder ela. Então o que eu vou fazer? Vou cortar com estilete agora. Tá feita a maçaneta. É só dar mais um retoquezinho bem de leve com a lixa e tá pronto. Mesma coisa essa daqui. Fiz um acabamento rápido aí. E só para vocês terem uma ideia, é mais ou menos assim que vai ficar a maçaneta. Quem quiser dá para dar mais uma arredondadinha, fazer um acabamento melhor. Mas a ideia principal é isso daí. Você faz ela praticamente toda numa peça maior, depois você só recorta o final para facilitar o acabamento, facilitar o manuseio dela. Beleza, pessoal? Um grande abraço. Tudo de bom para vocês.